A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar novamente com todos através do canal do pastor Edivaldo Bueno. E nessa oportunidade nós vamos falar sobre a terceira lição da classe dos jovens. Nós estamos estudando esse trimestre o tema Os Milagres de Jesus, a fé realizando o impossível. E a lição de número 3 fala sobre o milagre nas bodas de Caná. O texto do dia está lá em João, capítulo 2, verso de número 11, que diz: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A síntese da nossa lição diz o seguinte: o primeiro milagre realizado por Jesus evidencia todo o programa de seu ministério. Então nós temos aqui 3 objetivos nesta lição para que nós possamos entender o propósito dela. Primeiro é analisar os objetivos dos milagres no Evangelho de João. O segundo é destacar o fato de que Jesus tinha uma vida social ativa. E o terceiro é detalhar o significado do milagre nas bodas de Caná, neste casamento que aconteceu em Caná da Galileia. Bem interessante, irmãos, essa lição que nós vamos tratar na classe dos jovens. Então vou dar aqui alguns subsídios, algumas dicas para os professores inserir, e aproveitar bem essa aula. É interessante que este milagre, que é o primeiro milagre que dá início aí ao ministério de Jesus, como nós lemos aqui em João 2:11, que foi quando ele iniciou os seus sinais neste casamento. É interessante que Jesus ele vai intervir exatamente num casamento. E o objetivo dele nessa intervenção deste casamento é evitar um conflito social. É o objetivo de Jesus. Por quê? Porque neste casamento que foi realizado, e o casamento naquele período, o casamento judaico, ele poderia durar até uma semana, e o problema que aconteceu é que acabou o vinho. E o vinho era algo muito importante numa festa de casamento, porque o vinho ele representa, a alegria, então era comum o vinho naquele período nos casamentos. Então, acabar o vinho ia gerar ali um desconforto, um conflito social. Então, o objetivo desta lição é analisar exatamente os milagres de Jesus. Por quê? Porque Jesus ele realiza milagres, e os milagres de Jesus pode ser num âmbito social, como num casamento, em várias situações. Algo sobrenatural, como transformar água em vinho, que foi exatamente o que Jesus fez. A maneira de solucionar o problema foi transformando água em vinho. Mas o maior milagre que nós vemos aqui foi o fato de Jesus estar no casamento. Porque Jesus estando no casamento, nós temos a certeza que os conflitos, os problemas e os milagres podem acontecer. Então, às vezes, nós não vamos ver algo sobrenatural acontecendo, como transformar água em vinho. Mas só o fato de Jesus estar no casamento, este é o grande milagre. Então, os milagres de Jesus não estão só na esfera sobrenatural, mas os milagres de Jesus e os maiores milagres de Jesus estão no fato de Jesus estar participando das situações da nossa vida, como nessa situação que foi um casamento. Porque aonde Jesus está, nós temos a certeza de ter paz e harmonia. É claro que nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter desafios na vida, situações embaraçosas, mas o fato de Jesus estar é a garantia de que nós alcançaremos a vitória. Então, o grande milagre aqui, falando no início dessa lição, é o fato de Jesus estar inserido neste casamento. E Jesus inserido nesse casamento
nós temos a garantia e a certeza que o final é um final de vitória. Então esse texto que relata esse acontecimento, né, das bodas em Caná da Galileia, o casamento que aconteceu em Caná da Galileia, esse fato está relatado no Evangelho de João, e somente no Evangelho de João, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. A Bíblia não vai relatar aqui quem casou, o nome dos noivos, quem estava participando da festa. A Bíblia, ela deixa bem claro para nós que era uma festa de casamento e que Jesus estava lá, a mãe de Jesus estava lá e os discípulos estavam lá porque eles foram convidados para estar neste casamento. E neste casamento aconteceu esse problema de faltar o vinho. Um texto que está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 20, verso 30 e 31, que vai servir de base para o nosso ensino também nesta aula, ele diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, no livro de João. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Esse texto é muito importante e eu quis trazer para os irmãos nesta aula, porque Jesus diz algumas verdades aqui muito interessantes, né? João, aliás, diz algumas verdades aqui muito interessantes. Ele diz que Jesus realizou muitos outros sinais, muitos outros milagres, que não estão descritos neste livro. Então, quando nós lemos os evangelhos, seja o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e o de João, nós entendemos que Jesus realizou muitos milagres, fez muitos feitos, né? Muitas coisas maravilhosas, não só milagres, mas mensagens, pregações, perdoou muitos pecados, enfim, abençoou muitas vidas. E os milagres também faziam parte do ministério de Jesus. Mas fato é que o objetivo dos evangelhos não foi retratar todos os milagres que Jesus realizou. Porque o próprio evangelista João aqui, ele diz que Jesus fez muitos outros sinais, só que não estão escritos neste livro. Até porque nós cremos que é impossível registrar todos os milagres que Jesus realizou, porque foram muitos. Tá? Muitas bênçãos o Senhor Jesus fez quando estava na terra, quando veio como Filho de Deus encarnado. Então, nós temos que crer que os milagres que nós lemos nos evangelhos, seja ele qual for, são os milagres que o Espírito Santo inspirou os escritores, né? Neste caso aqui, os evangelistas foram inspirados pelo Espírito Santo para registrar alguns milagres. Porém, esses milagres são o suficiente para que nós possamos crer que Jesus é o Filho de Deus. Então, nós vamos tratar aqui ao longo desse trimestre de vários milagres de Jesus que foram retratados na Bíblia para que nós pudéssemos crer. Não precisamos de todos, precisamos daquele que o Espírito Santo julgou necessário para que nós pudéssemos crer que Jesus é o Filho de Deus. O primeiro tópico da nossa lição, ele diz o seguinte: o objetivo dos milagres no Evangelho de João. Esse é o primeiro tópico. E o primeiro ponto desse tópico diz assim: um evangelho singular. Ele vem nos mostrar aqui que o Evangelho de João é um evangelho único. É por isso que ele não se enquadra nos evangelhos sinóticos, né? O que são os evangelhos sinóticos? É o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Porque os evangelhos sinóticos, eles são semelhantes no seu objetivo, semelhantes nos seus escritos. Então o Evangelho de João não faz parte dos evangelhos sinóticos porque ele não é semelhante aos outros evangelhos. O objetivo dele também é diferente. É um evangelho único. E isso é demonstrado logo no início do evangelho, quando João
ele, diferente dos outros evangelistas, ele não inicia falando do nascimento de Jesus, da infância de Jesus, né? Dos primeiros dias de vida de Jesus, mas ele inicia falando do Jesus como Deus, o Verbo que se fez carne. Ele nos mostra aqui a pré-existência de Cristo, mesmo antes do seu nascimento encarnado como homem, né? Então ele não se preocupa em mostrar o nascimento, a infância. Ele vem mostrar que Jesus é Deus e existe desde toda a eternidade. Tá bom? Então é um evangelho único por esse fato. Um outro fato interessante do Evangelho de João é que é um evangelho universal, né? Diferente dos outros evangelistas que nós lemos e entendemos que eles queriam atingir públicos-alvos, né? Como, por exemplo, o Evangelho de Lucas procurava atingir os gregos, de Mateus procurava falar com os judeus, né? De Marcos, que procurava o público romano. O Evangelho de João é um evangelho universal. Ele vem para falar tanto com o povo judeu quanto com os gentios. É um evangelho que busca atingir todas as pessoas, né? E o Evangelho de João também é um evangelho que tem uma visão, que tem a visão mais teológica de todos os evangelhos. Tanto é que 90% do que está escrito no Evangelho de João não se encontra nos outros evangelhos. Isso mostra que ele é único. Quando nós lemos, nós vamos entender que é um evangelho bem teológico no seu ensino, né? Que procura aprofundar aí nos ensinos a respeito de Cristo, não só de relatar o que aconteceu ou os eventos que Jesus participou, mas busca mostrar um estudo mais profundo a respeito da pessoa de Cristo, né? Então é um evangelho único, é um evangelho especial. Outra coisa muito interessante nós podemos falar aqui deste evangelho singular é a respeito do evangelista João. O evangelista João é um evangelista especial. Por quê? Porque ele sempre participou do ciclo íntimo de Jesus, né? Que era João, Pedro e Tiago, né? Porém, ele, além de participar desse ciclo íntimo de Jesus, João era considerado o discípulo amado, né? Era alguém que estava mais próximo de Jesus. E isso nós vamos ver ao longo do relato dos próprios evangelistas, né? Porque quando Jesus ele é capturado pelo sinédrio judeu, né? E ele vai ser julgado pelo sinédrio judaico, nós vamos ver que Pedro ele nega Jesus, né? Pedro nega Jesus, só que João ele permanece, né? Seguindo e ao lado de Jesus, diferente de Pedro e dos outros discípulos. Quando Jesus está a caminho da crucificação, né? Todos os discípulos fogem, não estão lá, mas João é o único discípulo relatado que está aos pés da cruz. Então João é um discípulo muito especial. E nós vamos ver isso ao longo de toda a vida de João. Mesmo depois que João envelhece, né? Mesmo depois da morte de Cristo, que Jesus volta aos céus, né? Mesmo depois de tudo isso, nós vamos ver que João se torna um apóstolo muito influente, uma liderança muito influente na igreja, né? Tanto é que João é o único evangelista a morrer, né? Morre na sua velhice, morre depois de todos os outros discípulos. É um evangelista que tem uma situação muito especial na sua vida quando ele é levado aos céus e lá no céu o próprio Jesus relata a ele e ao livro do Apocalipse as coisas que iriam acontecer com a igreja e com o seu povo no futuro. E isso é muito interessante e mostra que João realmente era um discípulo especial porque estava muito próximo de Jesus. Então é um evangelho singular, é um evangelho único. O ponto 2 do primeiro tópico diz os 7 sinais. Tá? Muito interessante que no evangelho de João, você que é professor, é muito importante você entender isso,
nós vamos encontrar aí pelo menos duas divisões no Evangelho de João. A primeira divisão está do capítulo 1 até o capítulo 11. É onde o evangelista ele vai relatar os milagres de Jesus. Ele relata 7 milagres de Jesus. E é praticamente aonde o evangelista João ele relata a vida pública e social de Jesus. Está relatada nesses primeiros 11 capítulos, aonde ele fala dos 7 milagres e milagres que somente João relatou alguns deles, como por exemplo o milagre em Caná da Galileia, quando Jesus ele encontra aquela mulher samaritana no poço para conversar, alguns milagres que somente o evangelista João relata. Então ele relata 7 milagres, é onde ele descreve aí a vida pública e social de Jesus. Esta é a primeira divisão. E a segunda divisão vai do capítulo 12 até o capítulo 21, é onde o evangelista relata os ensinos de Jesus, as pregações de Jesus, e do capítulo 12 até o capítulo 21, todos esses registros acontecem praticamente na última semana de vida de Jesus. É onde ele vai pregar, é onde ele vai ensinar os seus discípulos, é onde ele relata ali os seus últimos acontecimentos da sua vida. E isso é muito interessante para a gente saber que quando ler o Evangelho de João, ter bem clara essa divisão na nossa mente. O terceiro ponto do primeiro tópico diz o objetivo dos sinais do Evangelho de João. Ou seja, quais são os objetivos dos milagres que nós encontramos em João? Quais são os objetivos? Quais são os propósitos que esse milagre tenta alcançar na nossa vida e na vida das pessoas que leem este Evangelho? A ênfase deste Evangelho, a ênfase toda do Evangelho de João, é mostrar que pela fé em Cristo Jesus, nós alcançamos a salvação. João tem o objetivo aqui de provar que Jesus é o Messias, de provar que Jesus é o Filho de Deus. O objetivo de todo o Evangelho de João é deixar bem claro e bem definido para nós que Jesus realmente é o Messias. Então João, ele vem com o propósito de provar a messianidade de Cristo Jesus. Quando nós lemos João capítulo 20, verso de número 31, e nós já lemos esse texto, vou repetir aqui para que nós possamos compreender. O verso 31 ele diz assim: estes, porém, foram registrados, estes o quê? Esses milagres, né? Foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então o propósito é provar a messianidade de Jesus, provar que Jesus é o Filho de Deus. Então é um propósito apologético, né? É interessante a gente observar isso, que João tem um propósito aqui apologético e ele vem defendendo essa tese, vem defendendo essa verdade ao longo de seu evangelho. Ele vem defender que Jesus é o único meio para que o homem possa alcançar a salvação, porque ele é o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Então todo o Evangelho de João, ele tem um propósito apologético, né? Ele é desenvolvido para provar essa tese. Um outro propósito que nós encontramos no Evangelho de João é que ele tem um objetivo evangelístico, né? O Evangelho de João, ele busca mostrar que aqueles que crê que Jesus é o Filho de Deus, eles alcançam a vida eterna. Então, quando nós lemos o Evangelho de João, nós vamos ter toda essa singularidade, né? Este Evangelho especial, com objetivos bem desenhados, com propósitos bem definidos, propósito apologético, né? De defender que Jesus é o Filho de Deus, e um propósito evangelístico, que aqueles que creem neste Evangelho alcançam a vida eterna em Cristo Jesus. O tópico 2 da nossa lição, ele vem falar da vida social de Jesus, né? Jesus e a sua vida social.
Eu separei um texto aqui que está lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 28 ao versículo 29, que diz: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Esse texto, ele é relatado logo quando Jesus termina o seu famoso sermão, o Sermão da Montanha. Então, quando ele termina o seu sermão, que começa no capítulo 5 de Mateus e se estende até o final do capítulo 7 de Mateus, quando Jesus termina, os dois últimos versículos do capítulo 7 vem relatar que quando ele acabou de proferir essas palavras, que palavras? O Sermão da Montanha, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, ou seja, do seu ensino. Mas por que se maravilhavam? Porque ele ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. E essa autoridade de Jesus era porque Jesus, ele não só pregava, mas ele vivia aquilo que ele pregava. Então, Jesus mostrou para nós, na sua vida social, e Jesus teve uma vida social, Jesus mostrou para nós e para os judeus, que ele ensinou como ser um cidadão da terra. Ele ensinou como se portar como um cidadão da terra. Outro fato interessante é que Jesus nos ensinou como nos portarmos como um cidadão do céu. Jesus nos ensinou a nos portarmos na terra como um cidadão do céu. Então Jesus, ele tinha uma vida social. Por exemplo, Jesus conversava com todo tipo de pessoa. Quando nós lemos a sequência desse texto que eu separei aqui em Mateus, quando você inicia lá Mateus capítulo 8, você vai perceber que ao ouvir o Sermão da Montanha, um homem que tinha lepra, um leproso, que era alguém que vivia separado da sociedade, era alguém julgado pela sociedade como um pecador, uma pessoa que não podia estar no convívio social, o que Jesus faz? Esse homem vem ao encontro de Jesus e Jesus vai conversar com esse homem. Por quê? Porque Jesus tinha uma vida social e na sua vida social ele falava com todo tipo de pessoa e ele cura este leproso da sua lepra. Então Jesus, na sua vida social, não fazia acepção de pessoas, conversava com todos. Jesus, na sua vida social também, frequentava todos os lugares. Não tinha lugar que Jesus não deixava de frequentar. Por quê? Porque Jesus, irmãos, ele ia aonde as pessoas tinham necessidade de ouvir o Evangelho. Fazia parte do ministério de Jesus. Jesus ia ao encontro de endemoniados, Por exemplo, quando lemos que ele foi ao encontro daquele endemoniado gadareno. Jesus conversava com pecadores, ia na casa de pecadores, ia na casa de pessoas enfermas. Jesus frequentava todos os lugares, porém, nós temos que entender que mesmo ele frequentando todos os lugares, um ponto muito importante é que ele não se contaminava com nada. Isso é muito importante, Porque muitas pessoas hoje têm a visão de que o crente pode frequentar todos os lugares, porém, nem todos os lugares pode ser frequentado pelos crentes. Por quê? Porque às vezes alguns lugares nos contaminam. Então, quando a gente pensa em Jesus, Jesus ele frequentava todos os lugares porque ele não se contaminava com nada. E um segundo objetivo, que ao viver em sociedade, Jesus ele tinha um propósito em todas as coisas. Então, Jesus nunca ia para um lugar sem nenhum propósito. Jesus, todos os lugares que ele frequentava, tinha um propósito. De abençoar, de pregar, de fazer um milagre, de purificar alguém, enfim, todos os lugares que Jesus frequentava na sua vida social tinha um propósito. E isso é maravilhoso para nós, professor, ensinar o seu jovem, falar com o jovem em sala de aula, que o jovem tem que ter propósito de vida, Então,
todos os lugares que nós frequentamos tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. E qual é o objetivo? O objetivo é de honrar o Deus que nós servimos. O objetivo é de mostrar que nós cremos em Jesus como Filho de Deus. O objetivo é de mostrar que nós temos a salvação em Cristo Jesus. Então, assim como Cristo tinha uma vida social, nós também temos vida social. O jovem tem vida social. O jovem se socializa. Porém, nós temos que aprender aqui os princípios de Jesus. Jesus frequentava os lugares, mas não se contaminava com o ambiente, e Jesus frequentava os lugares na sociedade, porém tinha um objetivo em tudo. Então, jovem, fique bem claro isso na sua mente. Você pode frequentar os lugares, porém não se contamine com ele. E você, ao frequentar alguns lugares, você tem que ter um objetivo. Objetivo de glorificar a Deus, objetivo de mostrar a salvação que você tem em Cristo Jesus e o objetivo de mostrar que você é um filho de Deus. Então, o crente não vai para lugares aonde não tem nenhum tipo de objetivo. Amém? Isso tem que ficar bem claro para nós. Então, e o tópico 3, né, o ponto 3 do primeiro tópico, ele fala da diferença ministerial entre Jesus e João Batista, né? E a diferença é muito clara, é muito óbvia. Nós estamos falando aqui da vida social de Jesus. Então, João, a Bíblia nos ensina que ele pregava no deserto. Por que João pregava no deserto? Primeiro, que João tinha um objetivo no seu ministério, diferente do objetivo de Jesus, né? O objetivo de Jesus era um e de João era outro. João era o último profeta do Antigo Concerto, né? Então João tinha o objetivo ali de preparar o caminho como o último profeta do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança, de preparar o caminho para um novo concerto, para uma nova aliança, para a vinda de Jesus. Então o objetivo e o propósito do Evangelho de João, de João, e o João aqui não é o João evangelista, tá, irmãos? O João aqui é o João Batista, tá? Que são pessoas distintas. Então o objetivo de João Batista aqui, e é por isso que é diferente do objetivo de Jesus, ele marca o fim do Antigo Concerto, por ser o último profeta, e ele vem preparar o caminho aqui para um novo concerto. E esse novo concerto estava na pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Então Jesus não estava só no deserto, mas Jesus estava em todos os lugares. Jesus tinha uma vida social aonde frequentava todos os lugares e, como nós falamos aqui, sem se contaminar e com um objetivo, né? O objetivo de propagar o reino de Cristo na terra. O tópico 3 da nossa lição, ele vem falar do significado do milagre da transformação da água em vinho, tá? E é o último tópico que nós vamos estudar nesta lição. E o primeiro ponto desse tópico, ele diz assim: fazei tudo quanto ele vos disser. É interessante que quando nós lemos lá em João capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 11, que relata esse casamento que aconteceu em Caná, Jesus, os seus discípulos e a sua mãe, eles foram convidados para estarem nesse casamento, né? Esse casamento começou a acontecer e durante o casamento, como nós já falamos aqui no início desta aula, durante o casamento o vinho acabou, né? E isso poderia gerar um desconforto, poderia gerar um conflito ali entre os convidados por causa da falta de vinho. Só que é interessante a gente observar aqui que Jesus ele vai inaugurar o seu ministério exatamente em um casamento, né? Então, o primeiro ponto aqui para a gente observar não é o fato do problema que aconteceu, mas é o fato de Jesus decidir iniciar o seu ministério num casamento. Não só isso, mas Jesus ele inaugura os seus milagres também em um casamento, né? Porque ele resolve o problema da falta de vinho. Agora, por que Jesus decidiu inaugurar o seu ministério
e decidiu inaugurar uma das marcas do seu ministério, que é os milagres, em um casamento. Sabe por quê, irmãos? Porque o casamento, ele é uma aliança do início da família. Do início da família. E Jesus entende que a família está no centro do propósito de Deus. É por isso que ele inicia o seu ministério, inicia os seus milagres, e a Bíblia deixa isso bem claro, que foi num casamento. Por quê? Porque a família é o centro do propósito de Deus. Deus criou as famílias para que através dela os seus propósitos possam ser realizados. Então, família é a base forte de uma igreja. Quer ver uma igreja forte, uma igreja bem alicerçada, uma igreja que caminha para cumprir os propósitos de Deus? É quando tem famílias fortes na igreja. Famílias fortes que eu digo, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de poder, eu não estou falando de cargo, eu não estou falando de ministério. Família forte aqui é famílias estruturadas na palavra de Deus. É famílias estruturadas nos princípios que Deus determinou para as famílias. Tá bom? E não só famílias da igreja, mas uma sociedade forte, uma sociedade saudável está quando existem famílias fortes e famílias saudáveis na sociedade. É por isso, meus irmãos, é por isso, professores de escola dominical, que o inimigo, o diabo, o mundo, ele tem o objetivo de destruir a família. Por quê? Porque a família é a base, né? Uma família é a estrutura da sociedade, é a estrutura das igrejas. Então, o inimigo quer destruir os valores familiares. E nós não precisamos entrar em detalhes, porque os irmãos sabem muito bem disso, de como o inimigo tem lutado, de como o diabo e seus demônios, o mundo, tem lutado para destruir os valores familiares, tentando destruir o conceito de família que Deus nos deixou. Então, Jesus aqui, ele foi convidado para estar neste casamento. E como ele foi convidado, foi aí que ele inaugurou o seu ministério e ele inaugurou aí os seus milagres. E eu aprendo uma realidade aqui, meus irmãos, que nós devemos observar esse princípio, é que Jesus, ele tem que ser convidado para participar das nossas famílias. Jesus tem que ser convidado para participar da sociedade. Eu me lembro de um jornalista americano, quando aconteceu aquele fato tão terrível daquele jovem que entrou em uma escola e entrou armado e saiu ali atirando em várias pessoas, vários alunos, funcionários daquela escola e matou muita gente. Eu me lembro que um jornalista americano foi perguntado para ele o porquê daquela situação, o porquê que um jovem entrou para fazer aquilo, e ele respondeu da seguinte maneira: foi porque tiraram Deus de dentro da escola. É proibido falar de Deus, é proibido ter educação religiosa dentro das escolas agora. Tiraram Deus de dentro da igreja. E ao tirar Deus de dentro da igreja, a sociedade está bagunçada. E é exatamente isso, meus irmãos. Nós temos que convidar Jesus para estar na nossa família, Jesus para estar na nossa sociedade, assim como Jesus foi convidado para estar naquele casamento. É por isso que aquele casamento foi um casamento vitorioso. E isso é maravilhoso. O segundo tópico aqui, o segundo ponto, né, do terceiro tópico, que é o milagre, né, que vem falar exatamente do milagre que aconteceu. Como eu já disse aqui, o casamento tinha um problema, e um problema sério: a falta de vinho. O vinho acabou, né? E o que representa o vinho aqui? O vinho representa a alegria. Então, acabar o vinho naquele casamento era a mesma coisa de acabar a alegria do casamento, né? Então, quando o vinho representa a alegria, mesmo Jesus estando lá no casamento, o vinho acabou. Então, a alegria poderia acabar. Então, nós aprendemos um outro princípio aqui, que mesmo Jesus estando em algumas situações, pode acabar a alegria. Pode entrar tristeza,
pode entrar situações difíceis, tormentos, né? Mesmo Jesus estando. Por quê? Porque Jesus estava lá no casamento e mesmo assim o vinho acabou. E o vinho representa aqui a alegria. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque muitas pessoas acham que pelo fato de ser crentes, de frequentar uma igreja, só aí é suficiente para ter alegria para o resto das nossas vidas, que não vamos ter problemas, né? Pelo fato de estarmos numa igreja, pelo fato de sermos crentes, nós não vamos ter problema. Mas fato é que quando nós aprendemos aqui, que mesmo Jesus estando lá, né, o problema aconteceu. Então problemas podem acontecer no seio familiar. É claro que pode. Problema pode acontecer no casamento, com filhos, com parentes, né? E quais são os problemas? Falta de amor, falta de afeto, falta de abraço, falta de dizer eu te amo, né? Problemas que podem acontecer na nossa vida social. São tantos problemas que podem tirar a alegria da nossa família, dívidas, né? Falta de emprego. São tantas coisas que vêm para roubar o vinho, que vêm para roubar a alegria, que vêm com o objetivo de destruir as famílias. Mas nós temos que identificar o problema. Tá? Por quê? Porque quando nós lemos essa passagem, nós vamos ver que os noivos não perceberam o problema, né? Os garçons não perceberam os problemas, os convidados não perceberam o problema da falta de vinho. Quem percebeu o problema? A mãe de Jesus. Então a mãe de Jesus, ela vai lá e relata para Jesus que havia um problema na festa. Qual era o problema? A falta de vinho. O vinho acabou, a alegria acabou. Então, o que nós aprendemos aqui é que nós temos que ser igual a Maria, identificar o problema. E quando nós identificamos o problema, levar para a pessoa certa. Porque Maria não foi falar com os noivos, Maria não foi falar com o garçom, Maria não foi falar com os funcionários, Maria não foi falar com o mestre-sala, enfim, Maria não foi falar com os convidados, Maria foi falar com Jesus. Então, quando nós identificamos os problemas que podem acontecer no seio familiar, já que nós convidamos Jesus para estar no meio da nossa família, quando o problema acontece, nós identificamos o problema, não adianta levar para quem não resolve. Não adianta falar com o vizinho, não adianta divulgar em rede social, não adianta. Nós temos que levar para a pessoa certa, nós temos que levar para Jesus. Fazer como Maria fez, levar os problemas para Jesus. Então, quando Jesus identifica o problema, né, o que Jesus faz? Jesus chama os garçons e pede para que ele pegue algumas talhas de água, né, talhas de barro, para que essas talhas possam ser enchidas de água, né? Ele pede para que os garçons coloquem água na talha. Agora imagine a cabeça do garçom. Poxa vida, acabou o vinho. Aí vem Jesus e pede para colocar água, né? Imagine o que passou na cabeça desses homens, né? Esse Jesus perdeu o juízo. Porque como é que a gente vai servir água ao invés de vinho? As pessoas vão ficar revoltadas, a alegria vai acabar. Mas fato é, meus irmãos, que Jesus, ele tem os seus meios de trabalhar. E quando nós levamos para Jesus, nós temos que entender que não é do nosso jeito, né? O nosso jeito seria encher aquelas talhas logo de vinho, mas Jesus pede para que se encha de água. Tá? Porque Jesus tem os seus meios de trabalhar e nós temos que crer nos meios de Jesus. Não é da nossa maneira, não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que a gente pensa. Então, Jesus ele vai resolver os problemas no nosso seio familiar, no convívio social, mas nós temos que crer que Jesus ele trabalha da sua maneira e não da nossa maneira. Entendeu? Então nós temos que compreender e ter fé em entender que Jesus tem os seus meios de trabalhar. Mesmo que a gente não compreenda, mesmo que pareça maluquice, mesmo que pareça uma loucura, mesmo que pareça que não vai dar certo, creia que Jesus sempre tem o melhor caminho para nós. Mesmo que o nosso coração não compreenda, mesmo que a nossa razão não entenda, Jesus sempre tem o melhor caminho para as famílias. E quando os garçons
eles levam, né, aquelas talhas de água para o mestre-sala, que era o responsável, né, pelaquela festa, pelo andamento daquela festa. Aqueles garçons, meus queridos irmãos, mesmo entendendo que aquilo ali era água, eles obedecem. Eles obedecem à voz de Jesus. E esse princípio é muito interessante, que mesmo nós não entendendo o trabalhar de Deus, de Cristo Jesus, nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer à voz de Jesus. Mesmo que nós levemos água querendo que seja vinho, leve água, leve água. Se Jesus falou para levar água, leve água. Obedeça a Jesus. Sabe por quê? Porque eles levaram água, só que quando chegou lá era vinho. Porque quando nós obedecemos Jesus, os milagres acontecem. Mas acontecem no tempo de Jesus e da maneira de Jesus trabalhar. Então, o nosso papel, qual que é? Convidar Jesus para estar na nossa convivência social, na nossa família. O nosso papel é entender que Jesus, ele é a fonte de alegria. O nosso papel é entender que problemas podem acontecer para roubar a nossa alegria, e existem muitos problemas. O nosso papel é identificar os problemas, porém levar para a pessoa certa, que é Jesus. O nosso papel é acreditar que mesmo que seja uma loucura, se Jesus pediu para fazer, eu vou obedecer, porque isso, irmãos, é a receita para ver os milagres de Jesus acontecer na nossa vida social, na nossa vida familiar. E observem que o mestre-sala, quando ele experimentou aquele vinho, ele disse o seguinte, olha, ele foi para o noivo e falou assim, olha, normalmente a gente serve o melhor vinho no início da festa e deixa o ruim para depois. Mas você separou o melhor vinho para o final da festa? Irmãos, nós temos que compreender aqui que o melhor vinho sempre vem das mãos de Jesus. E o melhor vinho ainda está por vir, que é a salvação que nós vamos alcançar em Cristo Jesus. O melhor ainda vai acontecer com a sua igreja, que é a salvação. Esses problemas são passageiros, essas dificuldades são passageiras. Logo, logo, nós vamos experimentar o melhor vinho, que é morar com Cristo nos céus. Então, estes são os significados, de forma bem simples aqui, né? São alguns significados deste milagre que Jesus realizou neste casamento em Caná da Galileia, que é o terceiro tópico, que é o significado do milagre da transformação de água em vinho. Então, meus irmãos, vamos observar todos esses pontos, vamos usar esses subsídios para que a nossa aula possa tomar um corpo diferente, né? Que você possa usar esses subsídios para abençoar aí os seus alunos, e tudo isso é para a glória de Deus. O significado maior deste milagre aqui é que tudo o que Deus faz, tudo o que Cristo faz, é para a glória de Deus e para que nós possamos crer, para que nós possamos acreditar que Jesus é o Filho de Deus e que a salvação está na pessoa de Cristo Jesus. Então, a conclusão dessa lição, ela diz o seguinte: o primeiro milagre de Jesus é um resumo de todo o seu ministério, pois denota o seu propósito, a transformação da realidade, seja ela pessoal ou ambiental, resultando na glória de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com a realização deste primeiro milagre do Senhor, ou seja, através dele, o Mestre manifestou a sua glória e, como resultado, os seus discípulos creram nele. Esse é o objetivo de Jesus, trabalhar para que possamos crer que ele é o nosso Salvador. Espero que você tenha gostado, espero que essa aula possa te abençoar. Então, deixa aí o seu joinha, curta os vídeos aqui do canal do Pastor Edivaldo Bueno, divulgue os vídeos do canal do Pastor Edivaldo Bueno, e eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado e os propósitos de Deus vão ser alcançados através da minha e da sua vida. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir.